Estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 19, somente o versículo de número 16, vamos fazer a leitura. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Amado irmão, o nosso Senhor Jesus, no capítulo 19, tinha acabado de sair de Galileia. Ele estava a caminho da Judéia.
a caminho de Judéia, além do Jordão, ele se encontra com algumas pessoas que pediram para que ele orasse pelas suas vidas. Além de se encontrar com essas pessoas que pediram cura, que pediram milagre, que pediram libertação, Jesus também se depara com fariseus. Estes fariseus fazem perguntas para Jesus. Jesus normalmente responde eles. Entretanto, o que é mais interessante é o que acontece depois disso tudo. Porque Jesus se encontra com um grupo de crianças. Essas crianças são levadas até a presença de Jesus para que Jesus orasse nelas. Os pais daquelas crianças entenderam que os seus filhos precisavam ser abençoados pela mão de Jesus. E Jesus abençoou essas crianças, fez uma breve oração, e ele ia se retirando daquele lugar. Ele já iria saindo daquele lugar. O objetivo de Jesus era entrar na Judéia. Ele já estava em território, mas ele precisava chegar em um ponto. Mas no meio do caminho, um jovem rico, com 3 características, lhe aparece. Que características são essas? A primeira delas é que ele era um jovem. Um jovem naquela época, muito provavelmente abaixo dos 20 anos de idade. Ainda não pagava impostos. Ainda era uma pessoa que tinha acabado de sair da sua juventude, tinha acabado de sair da responsabilidade de seus pais. A segunda característica deste jovem é que ele era rico. Logo, ele tinha dinheiro, tinha condições. Aquele jovem tinha uma condição diferente do que aquele povo que estava seguindo Jesus. E a terceira e última característica daquele jovem é que ele chamou Jesus de mestre. Logo, aquele jovem era cristão. Aquele jovem era seguidor de Cristo. E o que é mais interessante nisso tudo é que um jovem cristão, rico, pergunta para Jesus: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? E com essa simples pergunta ele recebe uma aula de teologia completa de Jesus. Porque Jesus responde: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. O que Jesus estava tentando fazer aquele jovem entender era que não tinha algo de bom para ele fazer porque ele não era bom. Não tinha algo de bom para ele fazer para ser salvo, porque dentro dele não tinha condições nenhuma dele ser salvo. Através daquilo que ele sabia fazer, ele não seria salvo. Através daquilo que ele era, ele não seria salvo. E isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. A fé não vem pelas suas obras boas, ela vem pela graça. Pela graça que vos é entregue. E Jesus lhe responde: bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Você acha que Jesus nesse momento estava mentindo para aquele jovem? Ou será que Jesus naquele momento estava entrando em contradição? Naquele momento, Jesus não entrou em contradição com a Bíblia, muito menos mentiu para aquele jovem. O que aconteceu naquele momento é que Jesus estava levantando os 10 mandamentos como uma forma de espelho, de espelhar a vida daquele jovem. Ele prova. Quando Jesus vai citar os 10 mandamentos, ele não cita os 10. Ele cita somente 6. E é justamente os 6 mandamentos que tratam sobre relacionamentos, sobre pessoas, sobre o próximo. Primeiro, não mate. Segundo, não cometa adultério. Terceiro, não furte. Quarto, não dê falso testemunho. Quinto, honre o seu pai e sua mãe. E o sexto, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Portanto, naquele momento, Jesus estava levantando um espelho enorme para aquele jovem. Porque os 10 mandamentos não servem para trazer a salvação para a gente. Os 10 mandamentos servem como espelho para nós compararmos a nossa vida com aquilo que está escrito. E por que Jesus não citou os outros 4? Porque os outros 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, falam não sobre relacionamento com o próximo, mas sobre o relacionamento do culto, o relacionamento da liturgia, o relacionamento no momento da igreja, o relacionamento que você tem com a sua igreja local, o relacionamento que você tem com Deus.
não relacionamento com o próximo, não relacionamento que eu tenho com meu pai, com minha mãe, nem tampouco o relacionamento que eu tenho com alguém que está fora da minha casa. Os 4 mandamentos que Jesus não citou são 4 mandamentos importantíssimos, sim. E nisso nós devemos fazer um estudo sobre eles. Porém, os 4 mandamentos que Jesus não cita para aquele jovem servem justamente para mostrar para ele de que a vida de culto dele estava perfeita. Serve justamente para mostrar para ele que o que ele fazia da porta da igreja para dentro estava ótimo. A obra que ele estava desempenhando dentro da sua igreja local estava aprovada. O que ele fazia no seu culto, nos eventos, talvez aquele jovem, por ser um jovem rico, por ter dinheiro, ele patrocinasse eventos. Talvez ele patrocinasse a construção de um templo. Talvez ele patrocinasse tudo que a igreja precisasse. Mas aquele jovem estava faltando amar o próximo. Porque talvez aquele jovem desenvolveu um amor tão grande pela obra, a ponto dele perder sono, a ponto dele perder momentos de comunhão com a sua família. Talvez aquilo que ele fez, que ele faz dentro da igreja, esteja perfeito. Ele seja alguém aprovado, talvez seja até mesmo um exemplo a ser seguido. Mas o que ele fazia fora da igreja é o que preocupou Jesus. O que preocupava Jesus não era se ele guardava ou não guardava o sábado. Não era como era a reverência dele dentro da igreja. O que preocupou Jesus é o que ele fazia com o seu próximo fora da igreja. Porque perceba, o jovem disse, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Orgulho. Aquele jovem estava orgulhoso, estava com o ego inflado, estava com o nariz empinado. Talvez ele pensasse que para ele nada mais importava, ele já estava salvo. O que ele fazia dentro da igreja era mais importante do que o comportamento dele fora. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens. Dê o dinheiro à igreja? Dê o dinheiro ao pastor? Dê o dinheiro a algum evento? Patrocine algo dentro da igreja? Dê o dinheiro a um pregador? Dê o dinheiro a mim, Jesus? Não. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus estava entregando a receita para ele. Ele pediu uma receita, pediu o que fazer, pediu o que era bom fazer. Mas naquele momento, ao responder, ao ter a resposta de Jesus, eu imagino a cara dele fechando na hora. Eu imagino ele ficando decepcionado. Eu imagino esse jovem falando, poxa, mas eu ajudo tanto. Poxa, mas o meu dinheiro eu aplico na igreja. Eu aplico no reino. O problema da nossa geração atual é que a gente investe mais em pregadores, nós investimos mais em cantores, nós investimos mais na igreja e pouco nas pessoas. O que Mateus capítulo 19, versículo 16, que é a história do jovem rico, está nos falando, é justamente na falta de amor pelo nosso próximo. Os mandamentos citados falavam sobre o próximo. Jesus fala que a resolução do problema daquele jovem era se ele ajudasse o próximo. E mesmo assim, dentro das igrejas evangélicas, nós nos preocupamos mais com os eventos do que com o próximo. Nós nos preocupamos mais com o culto, mas se algo vai ocorrer bem durante o culto, se a liturgia vai ser bem colocada, vai ser bem efetuada, do que com o próximo. Hoje em dia, se um pregador, se um pastor, se alguém famoso joga na internet que ele está precisando de dinheiro, você ajuda. Mas se o irmão da sua esquina não tem o que comer, tanto faz, tanto fez. Nós estamos nos assemelhando a esse jovem rico, que se preocupa mais com os mandamentos que falam da igreja, com os mandamentos que falam do templo. Nós estamos investindo mais em estruturas
do que em pessoas. Investimos mais em pregadores do que em pessoas. Então Jesus, mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Naquele momento, o que aquele jovem pediu, Jesus respondeu. O que aquele jovem perguntou, Jesus respondeu. Eu lhe pergunto para você pensar na sua casa. Por que o jovem ficou triste? Será que o jovem ficou triste porque ele percebeu que ele não conseguia fazer aquilo? Perceba, o motivo que a Bíblia dá para ele ter ficado triste é que primeiro ele ouviu essa palavra. Retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Talvez uma pessoa com um coração mais aquebrantado fique triste quando o Senhor pede para ela fazer alguma coisa. Mas ela fica triste porque ela não tem. Esse jovem, com um coração duro, ficou triste pelo motivo oposto. Porque ele tinha, mas ele não queria dar. Talvez uma pessoa com um coração quebrantado olharia e falaria, peraí, Jesus está mandando só fazer isso? Jesus não está mandando eu investir, não está mandando eu fazer outras coisas, não está mandando eu... Não, ele só está pedindo para eu vender o que eu tenho, abrir mão do que eu tenho, do que ele me deu. Porque a Bíblia fala que o homem não pode receber nada que não vier dos céus. Ou seja, Jesus está pedindo só para eu pegar algo que eu já recebi dele e dar para o pobre. E dar para o meu próximo. Jesus não está pedindo para que você compre uma poltrona nova. O que Jesus está pedindo é que você alimente uma família. E talvez ele iria ficar feliz quando ele percebesse que por ter muitas propriedades, muitas famílias seriam alimentadas. Muitos pobres seriam alimentados, seriam abençoados. Mesmo assim, aquele jovem, ele não pensa isso. O que aquele jovem pensa não é, poxa, já que eu tenho muito, então eu vou dar para muitas pessoas. Não, ele pensa o oposto. Se eu tenho muito, eu não quero dar para ninguém. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E aqui eu não vou entrar no mérito teológico, histórico de que é impossível, então de que é difícil, porque a agulha que Jesus está falando, não. O que eu vou falar aqui é sobre renúncia. Será que você está disposto a renunciar àquilo que você acha que é certo? Porque é muito fácil você renunciar a cigarro, é fácil você renunciar a bebida, é fácil você renunciar a namoros que você sabe que não são nada cristãos. A parte difícil é quando você começa a ter que renunciar ao que você acha que está certo. A parte difícil é quando você tem que renunciar a coisas que na sua cabeça são certas. Automaticamente você pensa, não, tá tudo certo. Talvez aquele jovem olhasse para o investimento que ele fazia no templo e falasse, tá certo. Eu estou investindo no templo. Eu estou investindo no reino. Mas Jesus está pedindo menos investimento no reino e mais investimento em pessoas. O que Jesus está pedindo de cada um de nós é que venhamos enxergar pessoas no lugar de números. É que venhamos enxergar almas precisando receber uma palavra no lugar de números. Porque é mais importante ter 10 almas se entregando no altar do que uma igreja cheia com 100 pessoas. É mais importante uma pessoa que entra de muleta sair andando da igreja do que uma pessoa que a igreja lotar e todo mundo ficar em pé. É mais importante algo que vai impactar a sua vida do que necessariamente algo que só vai servir para ser colocado na frente da igreja.
algo que só vai servir para aumentar o ego humano. E o problema do rico era esse. É que para ele era melhor aumentar o ego. Para ele era melhor alimentar o ego dele, alimentar o orgulho. Talvez porque as pessoas elas enxergam mais quando você doa algo para uma igreja do que quando você doa algo para uma alma. Talvez porque é mais fácil você tirar foto de algo que você deu para uma igreja, para uma instituição, do que alguém gostar de você tirar foto com uma pessoa. E justamente naquele momento, falando sobre salvação com um jovem rico, os discípulos se sentiram com temor. Eles se perguntaram a Jesus: então o que podemos fazer? Quem poderá ser salvo? Aqui os discípulos entenderam que eles não têm nada para fazer. Mas agora eles precisavam entender que a salvação não era por quem ele era por quem Jesus falava que eles eram. Ele prova. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, ou seja, eles, isto é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Perceba, Jesus sabia que se aquele jovem rico desse tudo que ele tinha, ele não seria salvo. Porque para o ser humano era impossível. E Jesus sabia que o que os discípulos estavam fazendo não era o suficiente para que eles fossem salvos. Porque por eles não seriam salvos. Então, como que Jesus responde à salvação? Como que Jesus fala que nós podemos ser salvos? Ele não fala que é algo que é possível por uma decisão nossa. Ele fala que é uma decisão de Deus. Missionário, o senhor não é arminiano, o senhor é calvinista? Não, eu não sou calvinista. Mas nós temos que reconhecer que a soberania de Deus está acima das nossas escolhas. A soberania de Deus está acima do que nós pensamos, acima do que nós fazemos, acima do que nós consideramos certo e errado. A soberania de Deus está tão acima de nós que se Ele falar: dê tudo que você tem, ainda é pouco que nós estamos fazendo. A soberania de Deus está num nível tão acima do nosso que nós não somos capazes de alcançar a salvação no qual Ele nos entrega de graça. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? Pedro estava falando: Jesus, o Senhor pediu para o jovem rico largar tudo e te seguir. Ele não quis. Nós lhe perguntamos então quem vai ser salvo. O Senhor respondeu que é algo que nós não podemos fazer, mas sim algo que Deus faz por nós. Mas e aí? E nós? Nós largamos tudo. Nós abrimos mão de tudo. O que o jovem rico não fez, nós fazemos todos os dias. E aí nós? Como é que vai ser com a gente? Como nós vamos ser salvos? Nós largamos tudo, Jesus. Nós abrimos mão de tudo. Abrimos mão de juventude. Nós abrimos mão de, nesse exato momento, meia-noite de um sábado, estar saindo para algum lugar, para uma balada, para algo top, para algo divertido que iria nos alimentar a nossa carne. Nós abrimos mão de, numa madrugada, estar dormindo. Nós abrimos mão de tantos e tantos momentos. E aí? Nós fazemos a tua obra, Jesus. Se com o jovem rico o Senhor pediu tudo, e a gente que já abriu mão de tudo? Você abre mão de tudo? Se você abriu mão de tudo, por que você continua vivendo como quem não conhecesse Jesus? Por que você continua vivendo como alguém que ainda estava ancorado? Por que você continua vivendo dentro do barco, Pedro? Jesus, por um momento, se distanciou de Pedro, foi à cruz
morreu na cruz. Pedro negou e voltou a pescar. E aí, Pedro? Você não falou que você largou tudo? Você não falou que você abriu mão de tudo para seguir Jesus? Hein, Pedro? Você não falou que você abriu mão da sua família, abriu mão do seu barco, abriu mão do seu trabalho? Você não abriu mão de tudo, Pedro? Por que no primeiro baque você volta para sua vida passada? Pedro, por que para você é mais importante voltar aos velhos hábitos do que continuar firme com Jesus até a cruz? Pedro, você não disse que largou tudo e que me seguiria até o final? Por que no caminho até a cruz apareceu Simão Cirineu, mas não apareceu Simão Pedro? A presença de Simão Cirineu revela a ausência de Pedro. Pedro, você verdadeiramente abriu mão de tudo para estar comigo? Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Pedro, eu entendo que você largou a mão de tudo para estar comigo. E eu até acho isso louvável, Pedro. Mas, por você ter sido primeiro, você vai lá pro fim da fila e vai voltar tudo de novo. Porque tem alguém lá no fim da fila que nos últimos segundos de suspiro, a entrega dele foi tão verdadeira, Pedro, que fez eu inaugurar o céu com um ladrão. Nos últimos segundos de vida de um ladrão, Jesus entregou para ele a salvação. Pedro, eu sei que você passou a vida toda me seguindo. E você vai para o céu comigo, relaxa. Você vai errar, você vai cair, mas você vai se levantar e vai para o céu comigo. Mas a questão é que eu não posso inaugurar o céu contigo. Porque tu chegou primeiro. Tu chegou primeiro e tu achava que tu era bom. Tu chegou primeiro e tu achava que tu conseguiria abrir mão de tudo, largar tudo para me seguir. Entretanto, Pedro, eu não vou abrir o céu contigo. Eu vou abrir o céu com alguém que passou a vida toda como ladrão, a vida toda roubando, mas que lá no final da sua vida, Pedro, vai se entregar de uma maneira tão verdadeira que esse último vai virar primeiro. E você que era para ser o primeiro, vai lá para o final da fila. Você vai entrar, mas não vai ser o primeiro. Você vai subir, mas antes de você, eu preciso trazer esse ladrão para a cruz. Senhor Jesus. A cruz é o símbolo da nossa salvação. Talvez você tenha aprendido aqui nessa live muitas coisas, mas o que é o mais importante que eu quero que você fixe na sua cabeça é que os primeiros, os que se dizem os tais, que estão dentro das igrejas, que estão valorizando mais a estrutura, mais a instituição do que as pessoas, no máximo vão ser os últimos. Enquanto quem verdadeiramente se entrega e se joga nos braços de Jesus, estes serão os primeiros. Estes serão os primeiros. Você não entendeu o nível dessa mensagem ainda?